TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do Programa Original. Hoje é segunda-feira, dia 23 de janeiro. Vamos que vamos. Muito obrigada desde já pela audiência e pelo carinho de sempre, iniciando uma nova semana. Muito obrigado pelo carinho do pessoal de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes e, claro, nossa querida e amada Petrópolis, cidade imperial. Bem, vamos começar já com uma notícia de economia, né? Porque o mercado financeiro ficou abalado no último fim de semana e foi a notícia que movimentou, porque o ministro e o presidente do Banco Central acalmaram a tensão no mercado, que foi causada pelo presidente Lula. Alexandre Padilha e Roberto Campos Neto atuam como bombeiros. Atuaram, né? Porque esse fogo todo foi no final da semana passada. Então, eles atuaram como bombeiros e tentaram acalmar o mercado depois do colapso causado pelas declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a uma rede de TV, e as declarações deixaram o mercado bem tenso. Vamos acompanhar. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, atuaram nesta quinta-feira, dia 19, como bombeiros para pacificar o mercado que estava nervoso com as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula havia criticado a autonomia do Banco Central, o controle da inflação e os juros. O petista havia dito que a autonomia do Banco Central é uma bobagem, criada pelo governo anterior, e ainda defendeu uma meta de inflação maior para poder gastar mais para ajudar os pobres. As declarações espantaram os investidores e causaram forte queda nas bolsas. O dólar subiu e os juros futuros ficaram instáveis. O mercado só começou a se acalmar no meio da tarde de quinta-feira, quando o ministro Alexandre Padilha e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, entraram em campo. Enquanto Padilha prometia que o governo não vai tirar a autonomia do Banco Central, Campos Neto amenizava a situação de Lula, alegando que as falas do presidente foram descontextualizadas. Depois disso, a bolsa parou de cair e fechou o dia em alta. Foi registrado um alívio nas taxas de juros e o dólar voltou ao normal. Mas nem todos os economistas discordam de Lula, pelo menos não em relação à autonomia do Banco Central. Newton Marques, por exemplo, é um economista que trabalhou no Banco Central por 45 anos. Professor licenciado da UNB, ele reconhece que o presidente deveria evitar estas declarações porque podem conturbar o mercado. No entanto, o professor explicou o porquê de Lula ter falado que a autonomia do Banco Central seria uma besteira. E se o presidente Lula falou que isso daí é uma besteira, é porque na época que ele era presidente, existia alguma autonomia e tinha até status de ministro o presidente Meirelles. E isso daí foi bem resolvido em termos de atuar em conjunto Fazenda e presidente do Banco Central. Então, por isso é que ele expressou essa opinião dele como se fosse algo para dizer, olha, isso daí não é relevante. Experiente, Newton Marques tem mestrado e doutorado em economia. Professor licenciado pela UNB, ele entende que Lula quis dizer que a discussão sobre a autonomia do Banco Central não tem mais relevância. Com relação a isso, é uma discussão entre nós economistas. Por quê? Existem aqueles economistas chamados ortodoxos que acham que essa independência, essa autonomia operacional ajuda a controlar a inflação e cria uma blindagem. Nenhuma intervenção por parte do governo federal. Já existe uma outra corrente de economistas heterodoxos, que hoje um dos principais expoentes é o André Lara Rezende, e diz que isso daí não é tão relevante como se coloca. A autonomia do Banco Central era uma reivindicação antiga dos investidores e economistas em geral. Na visão da maioria deles, um Banco Central forte e independente permite que a instituição se defenda de pressões político-partidárias e de grupos econômicos, qualquer que seja o governante da vez. Bem, aparentemente o mercado acalmou, o dólar já caiu, né? Hoje já iniciou
em queda, claro. A gente sabe que o mercado financeiro ele é muito volátil até o final do dia, coisas podem acontecer, ele pode subir de novo. Bem, aqui em Petrópolis, vamos agora para serviço de utilidade pública, né? Aqui em Petrópolis, a Secretaria Municipal de Educação divulga hoje, né, hoje, segunda-feira, resultado da pré-matrícula da rede municipal no site, vai lá, que tem o resultado, petrópolis.rj.gov.br. Na listagem estará o nome, né, já está liberado o nome da unidade escolar para onde o aluno ou aluna conseguiu a vaga. O resultado se refere às vagas para a pré-escola, ou seja, terceiro ou quinto períodos da educação infantil, e também ao 9º ano do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos, o EJA. A matrícula deve ser feita na própria unidade escolar nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro. Para a efetivação da matrícula, é preciso levar documentos originais e cópias, tanto do aluno ou aluna, quanto dos responsáveis, né, no caso, ser menor. As aulas na rede municipal têm início no dia 6 de fevereiro. A gente vai mudar um pouquinho de assunto, falar de segurança pública. Aqui em Petrópolis, gente, né, o fim de semana foi agitado aí de muito trabalho para o 26º Batalhão da Polícia Militar. Isso mesmo. Na manhã do último sábado, dia 21, policiais militares do 26º Batalhão da Polícia Militar recuperaram uma motocicleta produto de furto no bairro Floresta. Na ocasião, os militares receberam informações de que uma motocicleta Yamaha, né, que foi furtada no centro, produção, vamos embora. Foi furtada no centro no início da semana, estaria escondida em uma viela no Floresta. De imediato procederam ao local, onde conseguiram encontrar a motocicleta e deter um homem com as mesmas características, né, do acusado em cometer o furto. A ocorrência foi apresentada na 106ª Delegacia de Polícia, onde foi aberto inquérito contra o acusado. Tem até a foto aí da motocicleta, a gente tem a foto. Tá? Para verificar a sua participação no crime, a motocicleta foi apreendida. Tá aí. Bem, ainda no sábado, as ações desencadeadas pelo 26º Batalhão da Polícia Militar resultaram na recuperação de 2 motocicletas e um veículo que haviam sido furtados, roubados por criminosos. A polícia até, não, isso aí é de uma outra notícia. A polícia divulgou aí um bannerzinho, né, com o número da apreensão. Isso é, 3 veículos produtos de crime foram recuperados em apenas 24 horas. Então a polícia está trabalhando. E ainda neste sábado à noite, dia 21, policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel, PATAMO, e do Serviço Reservado, P2, do 26º Batalhão da Polícia Militar, detiveram 3 pessoas em posse de R$15 mil e recuperaram um veículo clonado, produto de roubo lá na área de Niterói, gente, lá na cidade de Niterói. Na ocasião, os militares receberam informações do Centro de Monitoramento de que um veículo possivelmente clonado teria saído de Itaipava e estava indo em direção ao centro da cidade, onde foi feito um cerco com vistas ao veículo, né, onde foi possível localizar, realizar a abordagem e, após buscas no interior do veículo, eis que os policiais encontraram uma quantia de R$ 1.962 em espécie e, após verificar o número de chassi do veículo, foi constatado se tratar de um carro roubado, né, produto de roubo lá em Niterói. E logo após, um casal de colombianos se apresentou à equipe dizendo ser proprietário do dinheiro arrecadado. E explicou também o teor da denúncia. Os acusados, eles explicaram o seguinte, que esse dinheiro, ele era fruto de agiotagem, que teria uma outra parte do dinheiro dentro de um veículo estacionado no centro de Petrópolis. De imediato, né, a equipe partiu lá e acabou encontrando o veículo. E dentro desse veículo, gente, tinha R$ 13.579,77, além de vários panfletos contendo anúncios realmente de agiotagem. Então, os colombianos se entregaram e disseram onde estavam né, os valores e tal. Então, o material apreendido foi R$ 15.511 em espécie, 77 também espécie, mas em dólares. O veículo Honda HRV clonado. E essa ocorrência foi apresentada na 106ª Delegacia de Polícia, onde o acusado, com todo o veículo clonado, foi autuado por receptação de acordo com o artigo 180 da Constituição, onde permaneceu preso em flagrante. Agora, o casal de colombiano, né, que fez questão de falar, olha, ele roubou meu dinheiro está aqui, vai responder liberdade, de acordo com o artigo 1521, 51, eles foram ouvidos, foram liberados, vão responder liberdade aí por
agiotagem, aí já é outra história. Bem, enfim, saindo dessa questão aí da segurança pública, das apreensões, vamos falar do tempo, porque, olha, calor e chuva basicamente em todo o país, isso mesmo. Vamos falar da previsão do tempo. Como eu disse, vai ter calor, vai ter chuva, é o que vai marcar a semana aí no país. Segundo o IMET, áreas do Sudeste e Centro-Oeste podem superar os 100 milímetros de volume de precipitação. Sul, já a região sul e a costa do Nordeste tem clima estável e aberto. Vamos conferir na reportagem do colega Álvaro Couto. A alta umidade e calor intenso são esperados no país para a próxima semana. Com isso, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, indica que grandes volumes de chuva devem atingir boa parte do Brasil, podendo superar 100 milímetros, principalmente em áreas das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Já no sul do país, costa leste do Nordeste e também Roraima, os acumulados devem se manter inferiores a 30 milímetros. Essa previsão não é nada empolgante para quem espera curtir um dia ensolarado de verão, e a meteorologista Deise Moraes explica o porquê. A estação de verão é com pancadas de chuva, é ao contrário da do inverno, né? Que a gente espera mais chuva no inverno, mas não. Pelo menos a estação de verão a gente tem essas instabilidades que elas se formam por conta do calor e da alta umidade, e que se formam também no período da tarde. No entanto, nem toda esperança está perdida, como frisa a especialista. Não se descarta que em algumas regiões possam abrir o sol, um pouco mais de sol, e também amanhecer com sol de manhã, né? E no período da tarde acontecer essas chuvas mais pontuais e fortes em alguns lugares. No norte do Brasil, são previstos acumulados maiores que 50 milímetros em praticamente toda a região, com exceção de Roraima, onde os volumes devem ser inferiores a 20 milímetros. No Nordeste, por sua vez, as chuvas volumosas devem se concentrar em áreas do Maranhão, Piauí e também no oeste da Bahia, com possibilidade de acumulados superiores a 50 milímetros. No entanto, nas demais localidades, a chuva não deve passar de 30 milímetros. Já na região Centro-Oeste, a previsão é de grandes volumes, ou seja, maiores que 50 milímetros em grande parte da região, podendo ultrapassar 90 milímetros no leste do Mato Grosso do Sul e sul de Goiás. Da mesma forma, no Sudeste, os acumulados mais expressivos devem atingir grande parte de São Paulo, centro-sul de Minas, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo, com valores superiores a 90 milímetros. Já no norte de Minas Gerais, a chuva não deve ultrapassar os 50 milímetros. Por fim, na região sul, são previstos baixos acumulados de chuva, em torno de 30 milímetros no Paraná e em Santa Catarina, podendo ultrapassar 50 milímetros em áreas do norte da região. No Rio Grande do Sul, a chuva deve ser menor que 20 milímetros. É isso. E agora vamos para serviços de utilidade pública lá em Teresópolis. Na manhã, início da tarde de hoje, segunda-feira, dia 23, os moradores de Vargem Grande, no terceiro distrito de Teresópolis, voltaram a receber o atendimento itinerante do Centro de Referência da Assistência Social, CRAS Bom Sucesso, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. De 10 da manhã às 11h30, a equipe do CRAS esteve, acabou 11h30 na Vila do Hélio, e a partir de meio-dia, então agora, está atendendo na igreja em frente ao posto de saúde da família, Estrada Diógenes Pedro da Costa, 98. São oferecidos serviços como atualização e inclusão no sistema de cadastro único, atendimento social, orientação sobre o benefício de prestação continuada, o BPC, e informações também sobre o Auxílio Brasil, que volta a se chamar o Bolsa Família. Bem, agora nós vamos falar de um assunto que foi muita polêmica, desde o dia 8 das manifestações, do vandalismo lá em Brasília, muita polêmica. Aquele negócio, o Exército ajudou, atrapalhou, como é que ficou, aquela falta de confiança do governo federal nas Forças Armadas. Então, para curar a fratura no nível de confiança, o presidente Lula trocou o comandante do Exército, o general Júlio César Arruda, foi exonerado no último sábado agora, dia 21, dando lugar ao também general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. Vamos conferir na reportagem de Álvaro Couto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exonerou na noite desse sábado o comandante do Exército, o general Júlio César Arruda. No lugar, foi nomeado o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, atual comandante militar do Sudeste. A troca ocorre em meio à tensão entre o petista e o Exército, devido à falta de ação frente aos atos de 8 de janeiro e resistência a punir eventuais militares que tenham participado dos atos. O anúncio oficial foi feito à noite em edição extra do Diário Oficial da União. Minutos antes, após reunião no Palácio do Planalto
Planalto com o presidente Lula e com o chefe da Casa Civil, Rui Costa, o ministro da Defesa, José Múcio, comentou a decisão aos jornalistas. Evidentemente que depois desses últimos episódios, a questão dos acampamentos, a questão do dia 8 de janeiro, as relações, principalmente no Comando do Exército, sofreram uma fratura no nível de confiança. E nós achávamos que nós precisávamos estancar isso logo de início, até para que nós pudéssemos superar esse episódio. Ainda segundo Múcio, o comunicado foi feito ao general Arruda na manhã de sábado. Para o ministro, a troca no comando do Exército Brasileiro acontece para demonstrar que o governo está, abre aspas, investindo mais uma vez na aproximação das nossas Forças Armadas com o governo do presidente Lula, fecha aspas. A passagem oficial de comando ocorre nesta semana. Um dos principais motivos para a queda do general Arruda foi por não ter atendido o pedido de Lula para demitir o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que foi nomeado no fim do governo anterior para cuidar do 1º Batalhão de Ações de Comandos, que fica em Goiânia. A não remoção dos acampamentos de bolsonaristas em frente aos quartéis após a vitória de Lula nas eleições também contribuiu para a exoneração anunciada no sábado. Um dia antes, Lula convidou os comandantes do Exército, Marinha, Aeronáutica e do Estado-Maior, bem como o ministro da Defesa, José Múcio, e empresários da indústria da defesa para discutir medidas para a modernização das forças. Múcio, no entanto, garantiu que os atos antidemocráticos não estiveram na pauta. O novo comandante do Exército, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que estava à frente do Comando Militar do Sudeste, era o segundo na linha sucessória pelo critério da antiguidade, escolhido por Múcio para nomear os comandantes, logo após Arruda. O novo chefe, porém, ganhou destaque por discursos recentes cobrando respeito ao resultado das eleições e às instituições democráticas. Bem, vamos aguardar aí o andar da carruagem. Aparentemente, parece que tudo vai se acalmar. Vamos ver. Bem, agora nós vamos para um breve intervalo e eu volto já já, porque, olha, tem muita notícia ainda, o programa está apenas começando. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas. Banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Continuamos ao vivo nesta segunda-feira, 23 de janeiro, e agora
notícia do estado do Rio de Janeiro, porque na última sexta-feira, dia 20, foi comemorado o Dia Internacional do Queijo. E além do fato, né, da iguaria agregar pessoas à mesa, abre também oportunidade de negócios, empregos, renda e até de turismo, isso mesmo. Tanto é que no estado do Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, a SEAPA, oferece programas de financiamento para legalização, auxílio e expansão de capacidade dos produtores fluminenses. Somente com o programa Rio Leite, focado no financiamento de produtores de leite, matéria-prima do queijo, a Secretaria apoiou 84 projetos fluminenses, financiando cerca de 2 milhões de reais desde julho de 2020 para estruturar suas produções e agregar valor aos produtos desenvolvidos dentro do estado do Rio de Janeiro. A medida de retorno a curto e médio prazo deu tão certo que, recentemente, o teto para investimento dos empreendedores saiu dos R$25 mil e agora já dispõe do limite aí de R$40 mil para estruturar os negócios. Bem, é interessante, né? Porque ali o pequeno agricultor, o pequeno negociante, ele tem a oportunidade de ter um crédito e poder investir no seu negócio. Então, não deixa de ser uma boa notícia. Bem, agora um assunto seríssimo que eu peço atenção, né, principalmente, atenção dos adultos, né? Isso aí, criança, adolescente, dos adultos, senhor, senhora, e principalmente dos cristãos, gente. Olha, a CNBB repudia saída do Brasil, a saída do país, do acordo anti-aborto. O Brasil fazia parte desse acordo anti-aborto. O que aconteceu? Em notas divulgadas esta semana, a CNBB, a entidade criticou a revogação de portaria pelo governo federal, aí já é obra do presidente Lula, que essa portaria, gente, dificultava o acesso ao chamado aborto legal. Bem, no entanto, alguns médicos, infelizmente, na minha opinião, alguns médicos veem medida como necessária. Vamos conferir na reportagem da colega, da jornalista Ana Luísa Santos, e na volta a gente comenta mais um pouquinho. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, divulgou nota esta semana repudiando a saída do Brasil da Confederação de Genebra, um acordo anti-aborto liderado pelos ex-presidentes americano Donald Trump e brasileiro Jair Bolsonaro. Na mesma nota, a entidade critica também a revogação pelo governo Lula da portaria que dificultava o acesso ao aborto legal. O presidente da Comissão para a Vida e a Família da CNBB, Dom Ricardo Reupers, classifica como perigosas as atitudes tomadas pelo governo nos últimos dias, pois enxerga que tais medidas podem promover, abre aspas, uma cultura pró-aborto, fecha aspas. Nós queremos, sim, defender a vida, a cultura da vida, de maneira integral, em todas as suas etapas. Mas neste início, onde a vida é tão vulnerável, acreditamos ser possível, em pleno diálogo com as políticas públicas, uma promoção integral da mãe e da criança. Já para o ginecologista e obstetra do Hospital Anchieta, Caio Couto Gonçalves, a saída do país do Consenso de Genebra é um avanço para as mulheres que têm direito ao procedimento de acordo com a Constituição. O aborto no Brasil pode ser realizado em casos de estupro, anencefalia fetal e gravidez de risco à vida da gestante. As pacientes vítimas de estupro, por exemplo, que têm esse direito de realizar um abortamento legal, seguro, elas têm condições psíquicas e emocionais completamente abaladas. E elas merecem acolhimento e não burocracia, medo de exposição, medo de investigação policial. Em nota, o Ministério da Saúde afirma sobre a saída do acordo anti-aborto que, abre aspas, o referido documento contém entendimento limitativo dos direitos sexuais e reprodutivos e do conceito de família e pode comprometer a plena implementação da legislação nacional sobre a matéria, incluídos os princípios do Sistema Único de Saúde, o SUS. Fecha aspas. Eu não vejo com bons olhos. Eu, como cristã, como cidadão, como mulher, não vejo com bons olhos essa questão do aborto, porque a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, tudo que se torna legal acaba também se tornando mais uma porta para o ilegal. Então, de aborto não tem nada de legal, não tem de legal em nenhum sentido, nem no figurado, nem no da lei. Isso não é bom, isso vai incentivar muitas mulheres
deixam de tomar o comprimido. A gente sabe que postos de saúde têm, né, os anticoncepcionais, enfim. E é uma discussão muito grande, muito extensa, e a gente tem que refletir muito nisso. Então, assim, no primeiro mês, o presidente já dá essa canetada aí, gente. É muito complicado. Eu espero, né, que o presidente reveja essa atitude dele e que todo mundo se mova contra isso, porque é muito complicado. Esse negócio de aborto, se ele se tornar legal no sentido de lei, não vai melhorar nada. A gente sabe que só vai piorar, porque todo mundo vai achar, se eu engravidar não tem problema não, vou ali e faço um aborto, vou ali e faço um aborto. Porque sendo ilegal, as pessoas já banalizam a vida, já tornam isso uma coisa natural, o corpo é meu, o corpo não é nosso não. Não é bem assim não, quando se trata de vida, isso tem que ser muito bem pensado. Eu sei que eu estou falando para pessoas aqui de várias denominações religiosas, de vários pensamentos, principalmente as feministas, né, as mulheres, eu sou dona do meu corpo, eu faço aconteça, a gente tem que ter muito cuidado, a gente está falando de vida. Bem, vamos mudar de assunto agora ao serviço de utilidade pública aqui em Petrópolis. A Comac abre de 25 de janeiro, já essa semana, até o dia 3 de fevereiro, de 8h30 da manhã às 11h30 da manhã, e depois, né, tem a pausa ali para almoço, depois de 1h30 da tarde às 4h30, as inscrições a serem realizadas de forma presencial para o projeto Juventude. As inscrições devem ser realizadas na sede da instituição, ou seja, da Comac, que fica à Rua Doutor Saerpe, 88, parte A, no Morém. Bem, agora vamos falar rapidinho aqui também de um outro assunto que é bem interessante. O setor de hospedagem e alimentação de Petrópolis, né, teve um saldo positivo em contratações entre janeiro e novembro do ano passado, conforme revelam os dados mais atualizados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho. Ao todo, neste período, foram 233 vagas criadas. Bem, segundo o CAGED, as contratações começaram a ser maiores que as demissões em abril. Nos primeiros meses do ano, o número de demissões acabou sendo maior do que a de contratações devido à pandemia e às tragédias que atingiram a cidade em fevereiro e março. Apenas a partir de abril, o setor começou a sentir os reflexos da alta temporada e voltou a receber mais turistas e contratar mão de obra, e que deu um alívio. A gente sempre traz esses resumos aqui do mercado de trabalho. E agora vamos pedir sua atenção, principalmente as pessoas que vão a salão, que fazem penteados, né? Olha, a Anvisa proibiu, gente, pomadas capilares, pomadas para cabelo, que podem causar até cegueira temporária. Em menos de uma semana, 15 produtos sofreram algum tipo de sanção da agência após relatos e denúncias de reação química. Vamos conferir na reportagem de Álvaro Couto. Nesta semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou a restrição de 15 pomadas para trançar cabelos. Os produtos são alvo de investigação por parte da Anvisa e dos órgãos de vigilância sanitária local, devido a relatos de pacientes sobre a ocorrência de eventos adversos graves após seu uso. Segundo a agência, todos esses produtos podem oferecer algum tipo de risco à saúde. Em nota, a Anvisa afirmou que, abre aspas, segue acompanhando todos os fatos relatados com relação às pomadas capilares e conta também com a atuação dos órgãos de vigilância sanitária dos estados e municípios, de modo que todos os produtos envolvidos com os relatos de problemas de visão estão sendo investigados, fecha aspas, e que, abre aspas, as medidas sanitárias cabíveis serão tomadas com a maior agilidade possível, fecha aspas. Com isso, novos produtos podem sofrer sanções a partir dos resultados das investigações. A médica oftalmologista Lara Picanso, do Hospital de Olhos, explica a causa dos sintomas, que podem chegar à cegueira temporária. O que ocorre, na verdade, é o que chamamos de queimadura química da córnea e da conjuntiva, que em alguns casos podem ser graves, particularmente quando estão envolvidos ácidos fortes ou substâncias álcalis. As queimaduras podem causar necrose do tecido. Dependendo do tipo de substância, pode haver penetração mais profunda e tendem a ser mais graves. Entre as medidas tomadas estão o recolhimento, interdição cautelar, suspensão e proibição da comercialização, distribuição, fabricação e uso, conforme cada caso.
Inicialmente, na segunda-feira, 8 modelos de pomadas modeladoras tiveram a fabricação proibida pela agência, enquanto que, nesta quinta, foram 5 interdições cautelares para a realização de testes, uma suspensão e outra proibição. Em caso de aquisição dos produtos irregulares, a Anvisa recomenda que não se faça uso de nenhum deles e que o fabricante seja procurado a fim de verificar a forma de devolução. Já para quem fez uso recente de algum dos produtos mencionados, deve observar o cuidado ao lavar os cabelos para que o produto não entre em contato com os olhos. No caso de qualquer sinal adverso, a recomendação é procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo e informar a Anvisa pelos contatos no portal da agência. A lista com a regularidade dos produtos pode ser consultada no site www.consultas.anvisa.gov.br. Então, principalmente as mulheres, vamos ficar na atenção. Gente, no próximo bloco nós vamos falar aqui de um assunto seríssimo. Tem os 3 assuntos, mas um é seríssimo, que é a doença celíaca e também a intolerância ao glúten. São bem parecidos os sintomas, só que a doença celíaca é muito mais grave do que somente a intolerância ao glúten, que também tem que ter uma atenção, assim, tem que ter atenção especial. Vamos falar sobre esse assunto, para você fique ligadinha, porque muitas das vezes a pessoa tem e nem sabe, só vai entender depois que está passando mal. A gente volta já já. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Como eu disse antes do intervalo, vamos falar agora de um assunto sério. Muitas pessoas, recorrem à creatina para ganhar músculos. Isso ainda não é assunto da intolerância ao glúten não, tá, gente? Isso aqui é um outro assunto mais curtinho. Mas a nutróloga, a doutora Paula Guide, explica quando usar e como funciona, porque tem muita gente banalizando o uso aí da creatina, achando que vai fazer milagre, vai crescer músculo, nada disso. Então vamos conferir no vídeo curtinho, 2 minutos, e na volta nós vamos falar sobre a doença celíaca e também sobre a intolerância ao glúten. Vamos acompanhar agora,
como e quando e por que usar creatina ou não usar, porque está muito banalizado, principalmente no meio das academias. Vamos conferir. Você que faz musculação, já ouviu falar em creatina? É bom para ganhar massa muscular? Isso é verdade? Antes de falar sobre a indicação de creatina, eu preciso explicar um pouco sobre o que é a creatina. A creatina é um composto produzido em nosso organismo a partir de aminoácidos, glicina, arginina e metionina. 95% dela está armazenada nos nossos músculos. Ela é uma fonte de energia rápida para o exercício de alta intensidade e curta duração. Em geral, o nosso corpo produz cerca de 1 grama de creatina por dia e o outro grama que precisamos é ingerido na dieta, com carnes, peixes, frango, ovo, frutos do mar, leite e derivados. Estudos mostram que a suplementação de creatina a longo prazo ajuda a melhorar a força e potência muscular. São especialmente eficazes em esportes que cursam com estímulos de alta intensidade e curta duração, com pequenos intervalos entre um estímulo e outro. Alguns exemplos são o futebol, o tênis, musculação, tiros de corrida. É importante ressaltar que a maior parte dos estudos, apesar de descobrir aumento de força e potência muscular, não achou diferença em composição corporal, ou seja, não existe um ganho de massa em si, apenas uma melhora da performance com o uso da creatina. É bom ressaltar que 30% dos indivíduos, ou seja, 1 em cada 3, não responde à suplementação de creatina. E aqueles que pararam de usar, os estoques de creatina muscular voltaram ao normal depois de 4 a 5 semanas. Alguns efeitos colaterais relatados são ganho de peso devido à retenção de água no músculo, enjoo e diarreia, que podem ocorrer dependendo da dose utilizada. Até o momento, não houve relação entre o uso da creatina e a alteração da função renal. Mas como não existem estudos do uso dela em pessoas com doenças renais pré-existentes, seu uso nessa população não é recomendado. Se você tiver interesse em ganho muscular usando dieta e creatina, é recomendado que você procure um profissional da saúde para te auxiliar. Tudo que a gente vai consumir em termos de medicamento ou de suplemento tem que ter um profissional da saúde, seja um nutrólogo, uma nutricionista, um endocrinologista, enfim. O médico tem que ser sempre consultado, um profissional da saúde. Bem, agora nós vamos falar sobre o assunto, né, que eu falei que é séria a questão da doença celíaca. Você sabia que muitas pessoas têm doença celíaca, ou seja, e também intolerância ao glúten, nem sabe. A doença celíaca é uma coisa, a intolerância ao glúten é outra, mas elas têm sintomas e situações parecidas. E mesmo assim, algumas pessoas nem sintomas têm. Então, hoje a doutora Maíra Marzinotto, ela é gastroenterologista, ela vai falar sobre o tema, preste atenção, é um vídeo um pouquinho maior, porque ela tem que explicar tudo, gente. Vamos acompanhar. Nem todos sabem, mas ter problemas com glúten é mais comum do que as pessoas imaginam. Só para você ter uma ideia, estima-se que 6 a 10% da população tem alguma intolerância ao glúten e 1% possa ter a doença celíaca. Antes de explicar os sintomas, diagnóstico e tratamento, eu preciso explicar um pouco sobre o que é o glúten. O glúten é uma proteína encontrada em grãos como trigo, cevada, centeio. Na nossa rotina alimentar, muitos alimentos contêm glúten. Além de pães, massas e cerveja, alguns produtos industrializados, como embutidos, como salsichas, frios e molhos prontos de tomate, caldos de carne, também contêm glúten. Quando os pacientes com doença celíaca ingerem o glúten, ele entra em contato com a mucosa intestinal, que é a camada interna do intestino, e desencadeia uma resposta das células de defesa que acabam atacando o intestino. Isso mesmo, o seu corpo passa a atacar seu próprio intestino e isso é chamado de uma doença autoimune. O intestino atacado sofre com isso e essa parte interna do intestino, que é cheia de curvas para absorver melhor os nutrientes após a digestão, fica modificada, fica atrofiada. As vilosidades atrofiam e o resultado é a perda da capacidade de absorção de nutrientes. Aí vem os sintomas. Eu vou destacar os 3 principais. O primeiro são todos os sintomas abdominais. A agressão ao intestino e a não absorção de nutrientes justificam os quadros de diarreia, distensão abdominal, aumento na produção de gases e até mesmo dor abdominal.
Segundo, são sintomas decorrentes da não absorção correta dos nutrientes, como anemia, perda de peso. Nas crianças, a doença pode também ser suspeitada pelo déficit de crescimento ou outras características, sugerindo carências nutricionais, como o atraso do desenvolvimento cerebral. Terceiro, manifestações da doença autoimune em outras partes do corpo. Como eu falei, na doença celíaca, o sistema de defesa, na presença do glúten, ataca o próprio intestino. Quando isso acontece, algumas partes do corpo também podem ser atacadas, e assim a pessoa pode ter sintomas em outros lugares. E é por isso que você deve ficar atento. Na pele, a pessoa pode desenvolver a dermatite herpetiforme, que é caracterizada por bolinhas que se parecem com herpes. O sistema nervoso pode estar acometido com crises de enxaqueca, alterações visuais e crises convulsivas. E o sistema músculo-esquelético. O paciente pode desenvolver osteopenia e até osteoporose, que deve ser suspeitada quando a pessoa tem alguma fratura sem passar por um trauma mais intenso. O sistema reprodutor, com possibilidade de haver infertilidade e alterações menstruais, dentre outros. Acho importante destacar que, apesar desses sintomas serem bem marcantes, algumas pessoas podem ser assintomáticas, ou seja, não ter nenhum sintoma, e isso pode acontecer durante a vida toda, e ele pode ficar assintomático por muitos anos e, de repente, começar a ter queixas. Como é feito o diagnóstico? Em primeiro lugar, para se fazer o diagnóstico de doença celíaca, é necessário que o médico suspeite para pedir os exames corretos. O diagnóstico é feito ao dosarmos os anticorpos específicos. Eles nos dão uma certeza de até 90% dos casos. Mas mesmo que o anticorpo esteja negativo, podemos confirmar com o exame de endoscopia e com biópsias do duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. A biópsia pode mostrar aquela atrofia da mucosa intestinal e muitas células inflamatórias que infiltram essa região. E como é o tratamento da doença celíaca? É muito importante que a pessoa que foi diagnosticada com doença celíaca exclua completamente todo o glúten da dieta. A mudança na dieta deve ser radical. O paciente deve ler todas as embalagens e não deve comer absolutamente nada que contenha glúten. Deve, inclusive, evitar compartilhar talheres, preparação de comida em ambientes separados dos alimentos que contêm glúten. Isso deve ser feito porque toda vez que o paciente entra em contato com o glúten, ele aumenta a inflamação e a lesão intestinal, aumentando o risco de reativação da doença e de aparecimento de complicações. Existe, por exemplo, uma maior chance de linfoma e de câncer de intestino delgado. Portanto, mesmo que o celíaco não tenha muitos sintomas, ele deve se conscientizar sobre o risco de comer alimentos com glúten. O paciente que segue corretamente a dieta tem a normalização dos exames e normalização da biópsia endoscópica. Apenas para os pacientes que fazem a dieta corretamente, sem nenhuma contaminação e mesmo assim mantêm os anticorpos positivos e a biópsia alterada, é que está indicado o tratamento medicamentoso com o uso de imunossupressores. E qual a diferença da doença celíaca e da intolerância ao glúten? A intolerância ao glúten é um quadro benigno, que traz apenas desconforto para o paciente, mas não leva a nenhuma complicação mais grave. Nos dois casos, a doença celíaca ou intolerância ao glúten não celíaca, os sintomas são muito parecidos. Diarreia, gases, dor abdominal. A diferença primordial é que na intolerância ao glúten não há nenhum prejuízo nutricional, mas a doença celíaca pode levar à má absorção de muitos nutrientes, causando anemia, baixos estoques de ferro, vitamina B12 e vitamina D. É impossível diferenciar uma doença da outra sem os exames corretos, a dosagem de anticorpos no sangue e a endoscopia com as biópsias duodenais. Converse com seu médico se você tiver dúvidas para que ele solicite os exames corretos. Espero que tenha ficado clara a importância dessa doença. Ela é mais comum do que as pessoas imaginam e tem forte impacto na qualidade de vida das pessoas. E o tratamento tem altas taxas de controle. Por isso, se você apresentar esses sintomas que falei, procure um médico, de preferência um gastroenterologista. Obrigada, doutora Mayra. O programa está terminando, desde já também. Muito obrigada aí pelo carinho de vocês, o pessoal que mandou mensagem lá para o Message, para o WhatsApp, deixou lá no Facebook, enfim, muito obrigada mesmo.
Vocês ficam agora com o Direto da Redação, com a jornalista Nana Grace, e logo depois Correio Petropolitano Debate e, claro, toda a programação da TV Correio da Manhã. Bem, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Se Ele permitir, estarei aqui. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. Sabe o que o governo do estado